Ele foi obrigado a dividir banheiro com 50 homens. Sua mãe chorou ao ver sua situação no alojamento. Ele dormia em um quarto imundo. Minha mãe falou, Jorge, a gente é de família humilde, mas você não precisa passar por isso, você vai comigo pra casa. Eu falei, mãe, não vou. Foi rejeitado várias vezes por clubes de São Paulo. Diziam que ele era um jogador comum. E com apenas 15 anos de idade, sem chances no futebol brasileiro, ele foi pra Itália sozinho, com medo, solitário. Viveu momentos doloridos. Ligou pra família dizendo que ia desistir. Sua mãe não deixou. E algum tempo depois, ele foi eleito o melhor jogador da Europa pela UEFA. E hoje é tetracampeão da Libertadores com o Flamengo. A história de Jorginho é absurda. E o motivo pelo qual ele aceitou a seleção italiana, cara, tem uma coisa por trás ali que nunca passou pela minha cabeça, mano. Então está começando agora mais um episódio da série Personagens do Tetra, aqui com o Victorando 2.0, né, rapaziada? Então já vai chegando, se inscrevendo no canal, meu parceiro. Se é a primeira vez que você tá me vendo, irmão, te garanto, pai, olha aqui no fundo do meu olho. Se inscreve no canal agora, irmão, que no final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, beleza? Mas eu garanto que você não vai se arrepender. Tem gente que tem preguiça de apertar o botão. Não é possível que eu vou ter que sair daqui de casa pra ir na tua casa apertar o teu botão. Nosso indiano flamenguista favorito, 222 likes, Zorão God, lista negra aqui, ó. Mas vamos seguir o vídeo, a gente vai reagir ao vídeo hoje aqui do canal Analisando o Jogo, rapaziada, que é um canal absurdo aqui da plataforma. Se você não conhece, vai lá, se inscreve agora, vamos fazer ele chegar a 40 mil inscritos, certo? Tá começando agora mais um episódio da série Personagens do Tetra. O futebol de Jorginho começou longe dos grandes centros e ainda mais distante dos holofotes. Nascido em Imbituba, Santa Catarina, ele foi mais um garoto com Que isso? Caraca, mano, o Jorginho era filho do Vinícius Júnior, pô. o sonho de se tornar jogador profissional em um país onde esse sonho é compartilhado por milhões. Mas o que Jorginho nem imaginava é que anos depois deixaria de ser apenas um menino franzino do sul do Brasil para se tornar um dos nomes mais importantes da seleção italiana no século XXI. A sua trajetória no Brasil não foi marcada por passagens em clubes de renome. Ele era discreto, tecnicamente refinado, mas sem os holofotes que normalmente recaem sobre promessas do futebol nacional. Ainda assim, em 2007, Cara, se pá que pra uma jovem promessa, quando você tem um talento assim e tal, diferenciado, se pá que é melhor você ir pra Europa cedo e poder se desenvolver lá, ficar famoso lá e depois voltar, né? Porque tem muitas joias aqui do futebol brasileiro que o cara até tem um enorme potencial, só que a pressão começa tão grande pro cara que às vezes não dá tempo dele se desenvolver, aí ele se queima antes da época. Ou tem cara que já começa com a mídia tão jovem, tem alguns casos do Flamengo, por exemplo, eu vou citar aqui nome, eu cito, não tô nem aí, por exemplo, Lohan, o cara já cresce com uma mídia tão jovem que ele já acha que ele é muito mais do que talvez ele seja, e aí o cara não se desenvolve o suficiente também, então é prejudicial de vários âmbitos, né? o garoto chamou a atenção de dois olheiros italianos que mudariam a sua vida para sempre. O dirigente das categorias de base do Hellas Verona e o ex-goleiro da seleção italiana estavam de olho em talentos sul-americanos para o projeto de reconstrução do clube. E quando viram Jorginho, tomaram uma decisão ousada: investir 35 mil euros em Parece o Rafael, mano, que jogou no Botafogo. um jovem praticamente desconhecido no próprio Brasil. E assim, com apenas 15 anos, o catarinense deixou a América do Sul. No início, a adaptação não foi simples. A língua, o frio, a alimentação, a saudade de casa, tudo era novo demais. Mas o talento falava mais alto, e logo ele começou a se destacar nas categorias de base do Hellas Verona. Em 2010, o clube decidiu que era hora de testar o seu meio-campista em outro ambiente competitivo, e Jorginho foi emprestado ao Sassuolo, clube que começava a se estruturar para futuramente alcançar a elite do futebol italiano. Você vai falar aqui, rapaziada, mas no Brasil, ele não fala qual clube, né? Mas ele testou em vários times de São Paulo, eu acredito que sejam os maiores. E o pessoal falou que o Jorginho era comum, cara. E aí você fala, pô, esses caras são loucos. Mas não, cara, a curva de desenvolvimento de um jogador, ela varia muito. Eu tava vendo num podcast o pessoal falando que o Marcelo, na base, ele era considerado um jogador fraco. E aí, com 12, 13 anos. E aí, aos 15, 16, 17, ele começou a ficar muito diferenciado, e daqui a pouco ele tava escroto. O Marcelo, do Real Madrid. Então, às vezes, você pega e fala, pô, o Jorginho, como que alguém chega e fala que ele era comum? Talvez com
13, 14 anos ele fosse realmente comum. E aí depois ele foi se desenvolvendo, adquirindo personalidade e tal, e virando outro jogador, cara. Nesse mesmo ano, ele... Então se você tem 35 anos aí, irmão, talvez você só tá se desenvolvendo ainda, pai. Com 36, o Açaí Atacadista te contrata. teve a chance de disputar um dos maiores torneios de base do mundo, o Torneio de Viareggio. Comandado por Paolo Mandelli, o Sassuolo chegou às oitavas de final da competição, enfrentando o Napoli. Jorginho perdeu um pênalti naquela partida, mas a classificação veio. E na fase seguinte, o adversário seria a Juventus, que inclusive tinha como centroavante um certo Ciro Immobile. O Jorginho perdendo pênalti, né? Hoje em dia é bem raro, mas pra você ver, ninguém nasce sabendo. A equipe de Turim venceu por 1-0, avançando até o título, mas o brasileiro deixou uma impressão tão boa naquele jogo que o treinador da base da Juve, Luciano Bruni, chegou a recomendá-lo à diretoria do clube. Mas a resposta foi negativa. Para eles, Jorginho não tinha nada demais. No entanto, o Hellas Verona pensava diferente. Ciente do potencial que tinha nas mãos, o clube investiu ainda mais no garoto, que agora tinha idade para jogar entre os profissionais. Ainda em 2010, Jorginho foi novamente emprestado, dessa vez ao modesto San Bonifacese, da 4ª divisão italiana. Moleque, olha a carreira do cara, irmão. É muita resiliência. Futebol, mano, até pra quem tem talento, envolve muito trabalho mental, cara. Olha a carreira do cara, Sassuolo, desprezado por vários clubes no Brasil. Era a primeira temporada completa dele como jogador profissional. E lá, mostrou consistência e inteligência em um San Bonifacese, Ave Maria. nível que poucos da sua idade conseguiam. Foram 31 partidas, 1 gol e impressionantes 10 assistências como meia central, um número muito alto para a posição e para a competição. E dessa forma, o retorno ao Hellas Verona veio em 2011. Em setembro daquele ano, ele fez a sua reestreia justamente contra o Sassuolo, seu ex-clube, entrando no segundo tempo. E foi a partir daí que a trajetória começou a tomar forma. Na Série B, Jorginho rapidamente virou peça-chave. Já em sua primeira temporada completa no elenco, ajudou o Verona a alcançar a 4ª colocação, levando o time aos playoffs de acesso, embora o sonho do retorno à Série A tenha sido frustrado com a eliminação para o Varese. Mas ele não desistiu. Na temporada seguinte, com ainda mais maturidade, comandou o meio-campo de um time que finalmente conseguiu o acesso. Nessa época aqui, rapaziada, pelo que eu conheço da história do Jorginho, ele ainda atuava, acabou de falar aí, como meia central. Então, aos poucos, ele foi caindo de posição. Então, talvez como meia central ele fosse comum, mas ele foi recuando ali, depois virou segundo volante e tal. Jogou muitas vezes, né, como volante. E aí, talvez ele seja muito diferenciado como volante. Talvez como meia central ele seja não tão diferenciado. Hoje em dia, pô, é difícil falar isso, né? O cara é muito bom, mas assim, pra época, né? Foi vice-campeão da Série B e assim garantiu a sua estreia na elite do futebol italiano. O grande salto, no entanto, veio mesmo em 2013. Já na Série A, o Verona era considerado uma das equipes com menor expectativa de sucesso, mesmo tendo contratado o veterano Luca Toni para o comando de ataque. Porém, Jorginho desafiou todos os prognósticos. Nas primeiras 8 rodadas do campeonato, o brasileiro marcou 5 gols, 2 deles em uma atuação dominante contra o Parma. Ao fim do primeiro turno, somava 7 gols e era um dos meias com mais participações diretas na competição. O Hellas Verona, desacreditado por muitos, fechava a primeira metade da temporada na 6ª colocação da tabela. Para os que É tipo um Mirassol, né, moleque? Foi um Mirassol italiano. acompanhavam de perto, Jorginho já era o cérebro de um time surpreendente. Ele jogava com simplicidade, mas muita lucidez. Tocava, se apresentava e fazia o jogo fluir. Mesmo em um elenco limitado, com poucos nomes de destaque além de Luca Toni, ele conseguia controlar o ritmo das partidas. Era o típico regista, o organizador clássico em sua forma moderna. E não à toa, começaram a surgir olhares de clubes maiores. O futebol maduro de Jorginho chamava a atenção, e ainda durante a temporada 13 e 14 o Hellas decidiu negociar o jogador. Afinal, era praticamente impossível segurá-lo. Depois de 96 partidas e 11 gols, Jorginho se despedia de Verona. No dia 18 de janeiro de 2014... Aí
começou o Jorginho Prime, né? Inclusive, esse Alan chegou a jogar na seleção brasileira, né? E aqui é o Hansik, né, moleque? Que esse maluco jogava, principalmente no videogame, era palhaçada. Mas na vida real também jogava muita bola. E aqui, meu irmão, aqui a gente chega na época do Jorginho Prime, né? O Jorginho vai fazer 4 anos absurdo no Napoli. Tanto é que ele sai de lá como ídolo. Tem um podcast que ele fala que ele não podia nem sair de casa, porque lá em Nápoles o pessoal era fanático por ele e tal. Então aqui o Jorginho começou realmente a demonstrar um futebol absurdo. E aqui, rapaziada, vamos lá, entrar aqui em âmbito de seleção brasileira. Pô, em 2016 foi quando o Jorginho faz a sua estreia pela seleção italiana. Aí, cara, a gente entra naquela parada da máfia da seleção. Não vou falar atualmente, mas, pô, que a gente sabe antigamente, né? Ninguém via Jorginho pra dar uma oportunidade pra ele na seleção. Sério mesmo que em 2016, quem era o nosso volante? Era Rômulo, não? Convocados da seleção brasileira de 2016. Beleza, Gil, Felipe Luiz, Douglas Santos, Elias, Luiz Gustavo, Lucas Lima. Esses eram os nossos meias, mano. E Renato Augusto. Ah, beleza, não tinha vaga pra Jorginho aqui não, mano. O William, vou falar nada, que jogava muita bola, mas pelo amor de Jesus Cristo, né, irmão? Então, assim, é palhaçada, né? Só de jogadores que a seleção brasileira perdeu, que se naturalizaram de outro país, a gente já teria um elenco muito melhor, que é Jorginho, Thiago Alcântara e Diego Costa. Só esses 3 aí jogariam juntos e possivelmente fariam a seleção. Mano, imagina o meio campo com Jorginho e Thiago Alcântara e Diego Costa de centroavante, pô. O meio-campista foi anunciado como reforço do Napoli, clube que então lutava para se estabelecer entre os gigantes do futebol italiano. O acordo foi fechado em um formato bem comum na Itália à época, copropriedade. Ou seja, o Hellas e o Napoli dividiram os direitos do jogador num contrato de 4 anos e meio. A chegada ao sul da Itália, no entanto, não foi fácil. Sob o comando de Rafael Benítez, Jorginho demorou a encontrar espaço como titular absoluto. O estilo do técnico espanhol não valorizava tanto o controle de posse no meio-campo, algo que fazia parte da essência do meio-campista. Mas mesmo assim, ele não demorou para começar a mostrar o seu valor. No dia 12 de fevereiro, menos de um mês após a sua chegada, o brasileiro marcou o gol decisivo na vitória por 3-0 sobre a Roma na semifinal da Copa Itália. O time havia perdido o jogo de ida por 3-2. Esse Napoli aqui com o Mertens. Moleque, o que o Mertens jogava é palhaçada, irmão. Se eu não me engano, acho que o Insigne jogou também, né? Nesse mesmo time aqui. O Insigne jogou no Napoli, não jogou, rapaziada? Comenta aí, mano. Mas o Mertens, porra, o Mertens era palhaçada. Mertens, Hansik, Jorginho, meio campozinho safado e bom, mano. E precisava reverter o placar. Naquela noite, no São Paulo, Jorginho foi essencial na virada que colocou o Napoli na final da competição. E mais do que isso, foi titular na decisão no dia 3 de maio, atuando durante os 90 minutos contra a Fiorentina. O Napoli venceu por 3-1. Koulibaly, irmão. Mano, olha esse time do Napoli, irmão. Pô, vou ter que olhar aqui de novo, mano, pra me recordar. Napoli 2016. Que coisa linda esse time, irmão. Pô, rapaziada, olha isso aqui, irmão. Koulibaly, Raul Albiol, Jorginho, Zielinski, Hansik, Callejon, Mertens, Insigne. Meu Jesus, mano. Esse time do Napoli era muito forte, mano. Esse ano... E o Reina no gol, né, mano? Vou falar pra você, rapaziada. Esse time do Napoli aqui ia longe numa Champions nessa atualidade, tá ligado? Inclusive, esse time da Napoli foi longe, né, mano? Na Champions, eles deram azar que pegaram o Real Madrid logo nas oitavas, né? Mas... E o Real Madrid de 16, 17, né, mano? Pô, foi tri, né? Então... Caraca, mas que timezinho bom. E Jorginho, mesmo ainda se adaptando ao novo clube, já era campeão em solo italiano. O garoto de Imbituba não só havia se profissionalizado no país, agora começava a conquistar troféus. No fim do ano, teve mais uma chance de levantar taça. No dia 22 de dezembro, o Napoli enfrentou a Juventus na Supercopa Italiana, disputada em Doha, no Catar. Perdeu, Jorginho começou no banco, mas foi acionado durante a prorrogação, substituindo Jonathan de Guzman. Na disputa por pênaltis, teve a coragem de cobrar o primeiro chute da equipe. Bateu firme, mas parou nas mãos de Gianluigi Buffon. Um momento que poderia desestabilizar qualquer jogador, mas o Napoli venceu e Jorginho somou o seu segundo título pelo clube. Porém, apesar das conquistas, ainda era difícil garantir espaço como titular absoluto. Benítez não enxergava no brasileiro o mesmo valor que os diretores viam por ele. Acho que é com o Sarri, né? O treinador Sarri que o Jorginho conseguiu a titularidade. Exemplo.
E por um tempo, Jorginho correu o risco de ser mais uma promessa desperdiçada em um elenco competitivo. Mas o destino tinha outros planos. Em 2015, tudo mudou. A chegada de Maurício Sarri foi o divisor de águas na carreira Maurício Sarri, realmente. de Jorginho. O novo treinador tinha uma filosofia completamente diferente. Valorizava a posse, a construção paciente e o domínio do campo. E no centro desse estilo, havia espaço para apenas um tipo de jogador: o regista, aquele que dita o ritmo, que vê antes, que pensa por todos. E Jorginho era exatamente esse cara. Sarri o posicionou como meio-campista recuado, no centro de um trio de meio-campo, dando-lhe total liberdade para organizar o jogo. Era dele a primeira bola, era dele a decisão de acelerar ou segurar o ritmo, e era nele que os companheiros confiavam para sair da pressão. Mano, o Flamengo faz o gol contra o Red Bull Bragantino, né? Que o Jorginho acha o Arrasca, irmão. Mano, o cara, antes de ver a jogar, antes da bola chegar no pé dele, ele já leu tudo, mano. Eu já mostrei isso aqui no canal antes, rapaziada, mas, pô, tem muito a ver, né? Vamos ver de novo, ó. O lateral vai errar o passe aqui, ó. Jorginho, ele já escaneou tudo, ó. Ele já escaneou tudo. Quando a bola chega nele, irmão, tem que mostrar de antes aqui a jogada pra vocês verem. Ó lá, ele já tá regendo, já olhou pra trás, já viu tudo. Quando a bola chega nele, mano, ele toma de primeiro pro Arrasca. Meu Deus, mano. Meu Deus, você fala, pô, isso aí é simples. Simples pra quem é gênio, pô. Pra quem é bom. Pra quem é bom, ele faz parecer fácil, tá ligado? Tu que é bagre e vai tentar fazer isso aí, mano, tu vai passar vergonha. Sarri o posicionou como meio-campista recuado, no centro de um trio de meio-campo, dando-lhe total liberdade para organizar o jogo. Era dele a primeira bola, era dele a decisão de acelerar ou segurar o ritmo, e era nele que os companheiros confiavam para sair da pressão. E com a confiança do treinador, Jorginho floresceu. Na temporada 17-18, viveu o seu auge com a camisa napolitana. A equipe de Sarri encantava a Europa com um futebol vistoso, dinâmico e ofensivo. E Jorginho era o cérebro por trás disso tudo. Ao lado de Hamsik e do brasileiro Alain, Jorginho compunha um dos meio-campos mais equilibrados e técnicos do continente. O Napoli brigou ponto a ponto com a Juventus pelo título italiano e terminou a Série A com impressionantes 91 pontos, um recorde na história do clube. Acho que fez 94 gols na temporada esse Napoli aí. Foi o recorde do clube também, não sei se ele já falou aí. Apesar de não ter levantado o troféu daquela temporada, a campanha consolidou o Napoli como uma potência técnica do futebol europeu. Era bom de ver. E Jorginho como um dos principais meio-campistas do mundo na sua função. A sua leitura de jogo, precisão nos passes e inteligência já chamavam atenção fora da Itália. E com o fim da temporada, era impossível não imaginar uma nova mudança na sua carreira. Foram 160 jogos com a camisa do Napoli, 6 gols marcados, porém, mais importante do que isso, centenas de atuações seguras, confiáveis e impactantes. Aqui ele já tava mais recuado, né, rapaziada? Então, assim, fazer gol já não é uma obrigação. Mas era monstro, né? Sempre foi. Jorginho se tornou praticamente o símbolo de uma era do clube. Se no Hellas ele se apresentou ao mais alto nível do futebol italiano, no Napoli ele se tornou elite. E agora era hora de cruzar uma nova fronteira. O próximo destino, a Premier League. Pô, nem tava impedido, né? Agora era hora de cruzar uma nova Ó, nem tava. Nem tava. O próximo destino, a Premier League. O nome de Jorginho já estava entre os principais meio-campistas da Europa quando Maurício Sarri decidiu deixar o Napoli rumo à Inglaterra. Mas o treinador Maurício Sarri, o Jorginho aqui já batia pênalti do jeitinho dele. não queria. Mas o Maurício Sarri, onde é que tá hoje, hein, mano? Tá na Lazio, mano. Voltou pra Itália, né? Tá bem, pô. A Lazio tem um time modesto, tá em 8º, né? Queria chegar sozinho. Ele sabia que para implementar o seu estilo de jogo no Chelsea, precisava de um maestro, alguém em que confiasse cegamente para ditar o ritmo do time. Assim, no dia 14 de julho de 2018, Jorginho desembarcou em Londres no mesmo dia do novo técnico, num acordo que custou 50 milhões de libras, podendo chegar a 57 com bônus. Segundo o presidente do Napoli na época, o destino poderia ter sido Manchester City do Guardiola, mas o camisa 5 preferiu seguir o treinador. E a sua estreia oficial foi simbólica até. Inteligente, né? Inteligente, se ele vai pro Guardiola lá e podia comer banco com o Sarri no Chelsea, né, irmão? Já tinha confiança e ia chegar pra ser titular. Mano, eu acho que o jogador, ele tem que ser muito, tipo assim, pô, tu pode estar num time midiático e tal, mas é muito melhor você ser o titular,
de um time uma prateleira abaixo de mídia e de investimento do que tu ser banco num time midiático. A prova disso é Hendrick e Estevão, pô. Então o Jorginho que fez certo, mano. No dia 5 de agosto, enfrentou justamente o Manchester City pela Supercopa da Inglaterra no Wembley, onde viu o Chelsea ser derrotado por 2-0. Porém, 6 dias depois, a sua resposta veio em campo. Ele marcou de pênalti o primeiro gol na vitória sobre o Huddersfield Town pela Premier League. Nos primeiros meses, a sua adaptação ao futebol inglês dividiu opiniões. O estilo cadenciado e técnico contrastava com o jogo físico e acelerado da Premier League. Mas Sarri o protegia. Para o técnico, Jorginho era Aí ele já tava batendo um pênalti cachorro, né? Aquele pênalti cachorro. inegociável. E o tempo lhe daria razão. A consolidação veio nas temporadas seguintes. Mesmo com a saída de Sarri, o camisa 5 seguiu como peça-chave no elenco. Na Supercopa da UEFA de 2019 contra o Liverpool, marcou mais um gol de pênalti, dessa vez no tempo extra, e abriu a série de cobranças para o Chelsea. Embora os Blues tenham perdido por 5-4, Jorginho saía mais uma vez como referência de equilíbrio e personalidade. Aí, galera, a gente chega no Flamengo hoje em dia, o Flamengo tetra da Liberta e tal, você vê o Flamengo dominando o jogo na final contra o Palmeiras. Só que, cara, olha o nível dos atletas do Flamengo, cara. Olha a carreira do Jorginho, olha o que ele passou, olha a mentalidade desse cara, olha a bagagem que ele tem. O Flamengo é cheio de jogador que cheira título, sabe? Aqueles caras que você fala que chama título. E isso existe no futebol, cara, não adianta. Você pode ver, por exemplo, o Fluminense nunca tinha ganho a Libertadores. Trata o Marcelo multicampeão, o cara tá lá e é campeão da Liberta. Então, tipo assim, tem cara que ele chega e mesmo que ele não seja o grande protagonista, o título, ele chama o título, tá ligado? E o time do Flamengo é cheio desses caras, mano. Danilo, campeão de Champions. Tinha Davi Luiz, aí, pô, Davi Luiz ganhou com o Flamengo em 2022, cara. Aí você vem Jorginho aqui, pô, o que eu vou falar desse cara? E tem um monte de atleta no Flamengo que é assim, então é meio difícil. O ano de 2020 foi marcado por consistência. Na Premier League, o ítalo brasileiro voltou a marcar em setembro, novamente contra o Brighton. Era sua assinatura, a frieza nas penalidades. Ao todo, foi o artilheiro do Chelsea na Liga naquela temporada, com todos os gols vindo da marca da Cal. Porém, foi na temporada 2021 que realmente... Mano, que é isso, mano? Olha esse cara batendo pênalti, mano. Não é fácil não, rapaziada. O cara tem uma fração de segundos pra saber pra onde o goleiro vai e ele sempre sabe, gols mano. vindo da marca da Cal. Ó. Mano, eu parado aqui, pausando, eu não sei, mano. Pra mim, o goleiro ia cair pra cá, ó. Porém, olha isso, mano. Olha isso, rapaziada. Ele tem essa fração de segundo aí pra decidir, mano. foi na temporada 2021 que realmente atingiu o seu ápice. Ó. Aí tá mais fácil, ó. Porque o goleiro já indicou que vai pra lá, ó. Pra esquerda. Ele começou o ano com 2 gols sobre o Mas, tipo assim, fácil eu pausando aqui, né? Que isso, mano. Crystal Palace em outubro. E manteve a sua regularidade como batedor de pênaltis, chegando à marca de 10 Tu tá mantendo a regularidade com o batedor também, né, irmão? Tô sabendo. conversões consecutivas, um recorde na Premier League. E foi então que veio a glória. No dia 29 de maio de 2021, Jorginho foi titular na final da Champions League, vencida por 1-0 contra o Manchester City no Estádio do Dragão, em Porto. Ele foi o cérebro ao lado de Kanté, num meio-campo que anulou os ingleses e deu ao Chelsea o seu segundo título europeu. Esse time do Chelsea de 2020 também a gente merece rever. Kanté Prime, Jorginho, Thiago Silva monstro. Aqui, pô, não tem nem o que falar, né, rapaziada? Esse aqui deu uma sumida grande, né? Levou uma sumida grande. Havertz, tá, sei lá, né? Esse aqui desaprendeu. E esse aqui tinha tudo pra ser croata, mas não é, né? Pulisic. Pô, como é que o cara se chama Pulisic e não é croata? É sacanagem. Semanas depois, novamente como titular, chegou à final da Copa da Inglaterra, mas o Chelsea foi derrotado pelo Leicester City por 1-0. Ainda assim, o ciclo do brasileiro era vitorioso. Aquela temporada ainda o levaria a um feito raro para alguém da sua posição, ser um dos favoritos à bola de ouro. Jorginho brilhou tanto na campanha da Champions quanto no título da Eurocopa de 2020 pela seleção italiana. O seu domínio tático o fez ser reconhecido como um dos melhores jogadores do planeta. E no dia 26 de agosto, foi eleito o jogador do ano da UEFA, superando nomes como Kevin De Bruyne e o próprio Kanté. Isso aqui é coisa de louco, tá? 3 meses depois, terminou a disputa da Bola de Ouro em terceiro lugar,
atrás apenas de Lionel Messi e Robert Lewandowski. E o sucesso seguiu na temporada 21-22. Em fevereiro de 2022, Jorginho foi titular na semifinal do Mundial, vencida contra o Al Hilal. E na grande final contra o Palmeiras, foi poupado, mas assistiu do banco à conquista de mais um título inédito para o clube. No total, o Chelsea terminou o ano com pódios em praticamente todas as competições. Inédito, porque o Corinthians ganhou em 2012, meu. Campeão da Supercopa da UEFA, campeão mundial, vice da FA Cup e vice da Copa da Liga Inglesa, ambas perdidas para o Liverpool nos pênaltis. Na Champions League daquela temporada, o camisa 5 também deixou a sua marca, 2 gols contra o Malmo na fase de grupos. Já no mata-mata, o Chelsea caiu para o Real Madrid nas quartas de final, mas Jorginho seguia como um dos pilares técnicos e emocionais da equipe. Aí aqui depois já vai falar da passagem do Arsenal, né, rapaziada? Mas vamos pular aqui pra parte do Flamengo, né, mano? Que é o que a maioria de vocês querem ver, eu acredito eu, né? Jorginho chegava ao Flamengo, clube com o qual já mantinha conversas desde o início do ano. O rubro-negro carioca não deixou a oportunidade escapar. A diretoria viu no ítalo brasileiro a experiência necessária para fortalecer o elenco num momento crucial da temporada, a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Portanto, no dia 6 de junho, o clube anunciou oficialmente Jorginho como um novo reforço. Cara, e o Jorginho é tão diferenciado, né, mano? Que ele chega no Flamengo e na primeira partida, tu vê que o cara não é normal, sabe? Tu vê que o cara é muito acima. O cara comandando tudo. E aí o elenco do Flamengo é cheio de cobra criada. Logo na primeira partida do Jorginho, tu vê o time todinho do Flamengo dando a bola pra ele, tá ligado? Tipo assim, dá nele e sai. E ele, não, dá em mim, não sei o que, distribuindo. Eu falei, caraca, mano, que aura é essa? Aura mais ego, mais egoísmo. Ele veste a camisa 21, uma numeração que já tinha significado em sua carreira. A chegada foi tratada como uma contratação de impacto. Afinal, não era todo dia que um clube brasileiro trazia um campeão da Eurocopa e da Champions League, titular absoluto da seleção italiana, para o meio-campo. O calendário, no entanto, não dava espaço para adaptação. E apenas 10 dias depois da apresentação, no dia 16 de junho, o Flamengo entrou em campo para sua estreia no Mundial de Clubes. O adversário era o Esperance da Tunísia e Jorginho já foi escalado como titular por Felipe Luiz, que apostava no seu controle de ritmo e capacidade de decisão. E foi justamente dele que nasceu a jogada que matou a partida. Já no segundo tempo, com o Flamengo vencendo por 1-0, Jorginho recebeu a bola e de primeira fez um passe milimétrico. A bola ultrapassou a marcação e encontrou Luiz Araújo livre na área. Mano, esse espaço de primeira dele, mano, é coisa de... O ponta dominou. Tipo assim, pô, é simples, mas o Bagre não faz, entendeu? E finalizou com categoria, marcando o segundo gol da equipe. A assistência foi a síntese do que Jorginho pode oferecer: leitura, precisão e frieza. O Flamengo venceu por 2-0 na estreia do Mundial, e para um jogador que estreava pelo clube em um torneio internacional, era difícil imaginar um começo melhor. A repercussão, claro, foi imediata. Mais do que reforçar o elenco, Jorginho chega com potencial para elevar o patamar do clube, ainda mais com a possível saída do Gerson. E mesmo com pouco tempo de casa, pode ser uma liderança silenciosa, do tipo que organiza o caos com um toque e decide com um passe. Cara, a chegada desse cara foi tão diferenciada que meio que anulou a saída do Gerson. O Flamengo cresceu de patamar com a saída do Gerson, cara. Porque assim, o Gerson era muita entrega física, cara, não tem nem como falar do que o Gerson entregava pro Flamengo. Foi o grande jogador do Flamengo em 2024, nunca pipocou, sempre tava lá presente e tal. Só que assim, nível técnico, o Jorginho tá bem acima, né? Muito acima, tanto é que... Nossa, eu falei meio bem acima, né? Sei lá, acho que eu fiquei um pouco assim, né, rapaziada? Jorginho tem um nível técnico bem acima do Gerson, né? Então, não precisa nem falar da carreira do cara. O cara supriu assim, não é nem que ele supriu, ele melhorou o meio campo com a saída do Gerson. Ótimo negócio que o Flamengo fez, né? Porque o Gerson tinha uma característica, pô, de jogar muito de costas, ele não é tão inteligente quanto o Jorginho. O Gerson às vezes segurava a bola sem necessidade, e às vezes o Gerson, quando pisava na área, não era tão letal. Claro, ainda é cedo para falar em legado, títulos ou idolatria. Mas uma coisa já está muito clara: o Flamengo oferece a Jorginho não apenas um novo clube, mas a chance de reconectar-se com as suas raízes brasileiras, defender um time com identidade forte
e jogar diante de um público apaixonado. Aqui, rapaziada, esse vídeo é um pouco mais antigo, é antes do título do Flamengo pela Libertadores. Eu não sei se pode chamar o Jorginho de ídolo já, você acha? O nível de ídolo do Flamengo tá ficando um nível mais acima, né? Quando só de estar no elenco que ganhou a Libertadores 2019, por exemplo, como um time tava carente, já se podia dizer, não, tá na prateleira de ídolo, porque ganhou, há muito tempo não ganhava e tal. Por exemplo, o Fluminense, que ganhou a primeira agora. Talvez a galera pode dizer que o Cano é ídolo, que o Keno é ídolo, né? Mas se ganhar outro, o nível vai subir. Não, pra ser ídolo agora tem que ganhar mais e tal. Então assim, ídolo no Flamengo incontestável atualmente é Arrascaeta e BH, né? Mas assim, Jorginho, pra você já entra como ídolo ou não? Comenta aí. E aí, rapaziada, pra finalizar, agora a gente vai ver esse trecho da entrevista do Jorginho, que ele fala das dificuldades que passou, por que eu falei lá no começo do vídeo que ele tinha que dividir o banheiro com 50 homens, né? Tem a galera que acha que eu tiro essas informações da cabeça ou do outro órgão aqui, mas não é, né, mano? Eu pego aqui, obviamente, de coisas que o próprio jogador disse ou a família diz. Vamos ver o que o Jorginho vai falar, mano. Aí comecei ali, fiquei 2 anos nesse projeto que foi... Ele tá falando do projeto, depois que ele reprovou das peneiras no Brasil, apareceu esse projeto que poderia levar ele pra Itália, isso ele com 15 anos. Isso foi a parte mais difícil mesmo. Por quê? Pô, mano, a situação era meio Adaptação. precária, né? A situação era meio precária, era complicado. Imagina, era tipo o exército, né, mano? Tinha tipo 30 beliche dentro de um galpão assim. E às vezes, pô, comia a mesma comida 2, 3 dias. Às vezes não tinha água quente no inverno e lá no sul é frio. Tinha que tomar banho de água gelada. Foi pesado. Você dava uns migué, não tomava banho? Pô, não tinha como, né? Não tinha como, ué. Suou, tem que tomar banho. Às vezes é aquele rapidão, né? Mas você ficava com a esperança, tipo, as pessoas ficavam falando que você era bom, que você ia vingar. Como que tava a sua cabeça nesses 2 anos, mano? Não, cara, lá eu vi minha oportunidade, né? Lá eu vi minha oportunidade porque já tinha passado pelas peneiras e não tinha dado certo. E uma vez minha mãe foi me visitar lá e viu a situação. Mano, imagina, Nossa. 50 moleque, tinha 2 banheiros só. Pô, Não fala mais nada. mano. Aí vai a mãe ver, a mãe já quer te arrancar de lá, né? Aí minha mãe falou, Jorge, a gente é de família humilde, mas você não precisa passar por isso, você vai comigo pra casa. Eu falei, mãe, não vou. Não vou. Se você me levar embora e depois eu não virar, Vou ficar puto. não, a culpa vai ser sua. Imagina se ele vai, rapaziada. É por isso que o homem de verdade, tipo assim, obviamente, tô falando do homem com atitudes de homem, tá? Quando eu falo homem de verdade, a galera vai, tá falando disso. Não tô falando de nada, de estereótipo, de nada. Tô falando, pô, homem de sustentar suas opiniões. O cara tem que sustentar a sua opinião, né, irmão? Tem que sustentar o seu sonho. Porque se ele sair hoje, ele não era o Jorginho, tá ligado? Então, às vezes, o cara foi desprezado por vários clubes e depois ele foi eleito o 3º melhor jogador do mundo. Então, muitas coisas, mano, é insistência, cara. Às vezes não é falta de talento. Às vezes a pessoa que tá ali não viu sobre você o seu talento. E a mãe do Jorginho nunca saberia o que ele poderia viver, né? Só que, pô, é instinto de mãe, mano. Mano quer proteger sempre o filho. Só que o homem, ele não tem que ser... Pô, eu vou parar de usar essa palavra homem, né? Só que assim, quando você tem um sonho, independente, você tem que correr atrás, irmão. E bitolar naquilo ali e não tirar qualquer tipo de empecilho, mesmo que seja o carinho da sua mãe. Chorando, pô. Foi embora chorando. E aí depois de 2 anos lá nessa situação, eu fui selecionado mais uma vez, junto com outros meninos, pra poder ir pra Itália. Então nesse meio tempo, ainda no sul, vocês ficavam treinando, jogavam, faziam jogos, como que era? Não, treinava de manhã, à tarde e estudava à noite. Pois é, rapaziada. Então, esse foi o vídeo, né? Eu quis colocar esse trecho aqui porque, pô, eu devia ter colocado lá no começo. Se inscreve lá no canal Analisando o Jogo. Essa foi a história de vida do Jorginho. Mas é isso, rapaziada. Deixa o likezão nesse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo favorito até aqui. E é nóis, tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.